Então, olha como é que calcule o fluxo, quero calcular aquela integral, que é uma maneira de indicar o fluxo, sendo o campo dado pelas fórmulas, essa é a parte fácil do enunciado, alguém tem que te fornecer um campo, e fornecer o campo é fornecer a fórmula. Aí vem a descrição da superfície, que muitas vezes vem em palavras, como está aqui, é um pedaço de Z2 igual a x2 mais y2 menos 1. Eu ainda não tinha discutido essa superfície com vocês. Com Z entre 0 e 1. Então aqui está a descrição da superfície. Nós temos que entender essa superfície. E com a normal que se afasta do eixo Z. Nós vamos ter que analisar se isso caracteriza de fato uma normal, se isso está suficientemente descrito para que a gente possa fazer as contas. Tudo bem? Primeira providência, entender a superfície, né? Não dá nem para começar o exercício se eu não entender um pouquinho o que é essa superfície. Como eu sempre digo, entender quer dizer o quê, hein? Quer dizer, fazer um esboço, olhar a geometria dessa superfície o suficiente para você ficar apto a escrever a parametrização, para depois continuar as contas. Vocês identificam o que é Z2 igual a x2 mais y2 menos 1? Que superfície é essa? Primeira coisa, é uma superfície de revolução. Como que eu vejo que é uma superfície de revolução? Atribui um valor fixo para o Z, põe um valor numérico no lugar do Z. Pega esse menos 1, muda de lado. Quando você põe um valor constante no Z, ou seja, quando você está fazendo o corte da superfície por um plano horizontal, no valor fixado do Z, fixar o Z é fixar um valor horizontal. Você fixa um valor horizontal, corta a superfície por um plano horizontal, você vai obter x2 mais y2 igual a 1 mais z2. Isso é uma circunferência de centro na origem e raio, esse número que vai aparecer aqui. Raiz quadrada de 1 mais z2. Qualquer z que eu coloque, o corte é uma circunferência. Então é uma superfície de revolução. Algo rodou em torno do eixo Z. Tudo bem? O que eu obtenho quando eu zero um dos dois? Por exemplo, quando eu zero x, z2 igual a y2 menos 1. Não é exatamente uma parábola. Se fosse z igual a y2 menos 1, seria uma parábola. É z igual a raiz quadrada de y2 menos 1. Isso também não é uma reta. É uma hipérbole. Isso é uma hipérbole. Uma outra coisa interessante para observar antes de começar a fazer qualquer desenho, observe o que aconteceria se o x2 mais y2 for muito pequeno. x2 mais y2 pequeno quer dizer que você está perto do eixo Z. Está se aproximando do eixo Z. Se o x2 mais y2 for pequeno, pequeno quanto? Menor do que 1. Se o x2 mais y2 for menor do que 1, x2 mais y2 menos 1 fica negativo. Z2 negativo não pode. Quer dizer que não tem pontos. Isso significa o seguinte, a minha superfície não se aproxima do eixo Z. Pensa no eixo Z e no cilindro em torno do eixo Z de raio 1. Cilindro vertical de raio 1 em torno do eixo Z. A minha superfície está o tempo inteiro fora desse cilindro. E é uma superfície de revolução. Ela está rodando, mas sempre fora desse cilindro. Não tem nada dentro do cilindro. Não tem nada para valores muito pequenos de x2 mais y2. Eu sempre comento que o nosso desenho tem que ser o suficiente para a gente escrever a parametrização. Tem certos detalhes que, se a gente não conseguir enxergar, não vai fazer um grande drama para resolver o exercício. Então, saber que a intersecção com o plano ZY é exatamente uma hipérbole ou uma outra curva, não vai me impedir de continuar a análise. Então, quando eu faço Z2 igual a y2 menos 1, Z igual a raiz quadrada de y2 menos 1, eu tenho uma curva que eu posso fazer o gráfico dessa função, posso pegar mínimo, máximo, derivado, usar as regras que vocês conhecem do primeiro curso de cálculo para fazer gráfico de uma função. Quer dizer, aplicar todo o conhecimento do primeiro curso de cálculo para ver a cara da função raiz quadrada de y2 menos 1.
Você pode fazer isso com derivada, ver crescimento, decrescimento, e faz também de menos isso, né? Mais e menos. E você vai encontrar aqui uma curva que tem um valor mínimo 1. O y tem que ser maior ou igual que 1 para poder o radicando ser positivo e fazer sentido. Então, y é maior ou igual que 1. No y igual a 1, z é 0. O pedaço z mais raiz quadrada e o pedaço menos raiz quadrada são simétricos. É uma hipérbole, mas se você não souber que é uma hipérbole, não tem nenhum problema para o que eu vou continuar fazendo. Basta você saber que é uma curva. E que tem um valor mínimo aqui no 1. Essa curva roda, fica o tempo inteiro fora do cilindro de diretriz no eixo Z e raio 1. Esses pedaços são os pedaços negativos. E nós estamos falando de Z entre 0 e 1. Z igual a 0, eu tenho a circunferência de centro na origem raio 1. Quando Z é 0, fica x2 mais y2 igual a 1. E quando Z é 1, você coloca 1 aqui, x2 mais y2, o menos 1 passa para cá, igual a 2. É a circunferência de raio raiz de 2. Quer dizer que agora eu sou capaz até de desenhar a minha superfície. Vamos ver se vocês me acompanham no desenho da superfície. Eu vou variar com z de 0 até 1. A minha superfície vai ter esta rotação. Aqui em cima vai descrever uma circunferência de raio raiz de 2. E aqui embaixo vai descrever uma circunferência de raio 1. Aqui é raiz de 2 e aqui é 1. O desenho não está muito bonito, mas é o suficiente para a gente conseguir continuar. Entenderam qual é o pedaço de superfície? Que campo que é o nosso campo que está atuando nessa superfície? É um campo que em cada ponto x, y, z, ele vale x, y, 0. Como é que eu interpreto o fato de que no campo não tem componente z? Ele é um vetor paralelo a xy. Eu usaria a palavra horizontal, né? Ele é um vetor horizontal que é paralelo ao plano xy. E ele tem exatamente o mesmo x e o mesmo y do ponto onde ele está aplicado. Quer dizer, eu tenho aqui um campo de vetores que atua da seguinte forma. Em cada ponto desta superfície, num ponto x, y, z, que tem uma certa altura, eu tenho um vetor atuando que ele tem a mesma componente x que o ponto, a mesma componente y que o ponto, mas o ponto tem um z positivo e o vetor é horizontal, não tem z. E esse campo está atuando em todos os pontos dessa superfície. E o que eu vou calcular agora é o fluxo desse campo através dessa superfície. Alguma dúvida, turma? Esse é o passo 1, que é entender a geometria que está descrita para poder fazer o passo 2. Qual é o passo 2? Escrever uma parametrização. Já enxergaram como parametrizar? Já tem uma proposta em mente de parametrizar? Uma ideia é usar polares. Observe que essa superfície se projeta no plano XY sobre uma coroa circular. Se você jogar a superfície inteira no plano XY, você vai encontrar uma coroa circular de raio interno igual a 1 e raio externo igual a raiz de 2. Todo mundo enxergou isso? Então eu tenho duas maneiras de parametrizar. Parametrização. Primeira opção, eu vou escrever só para constar, não vou usar essa primeira opção. Mas sabe como que poderia ser uma parametrização? X igual a U, Y igual a V, Z igual raiz quadrada
de U2 mais V2 menos 1. De onde eu tirei essa expressão de Z? Da equação da superfície. É o pedaço desta superfície que eu tenho que parametrizar. Eu isolei o Z. O meu Z é positivo, então é só a parte de cima da raiz quadrada, é só a raiz quadrada positiva. E essa parametrização eu teria U e V satisfazendo a seguinte condição. U2 mais V2 entre 1 e 2. Porque o meu X é o U, meu Y é V. No plano XY é a coroa circular de raios 1 e raiz de 2. Então, o U2 mais V2 tem que ter um raio interno 1 e um raio externo raiz de 2. Essa é uma parametrização possível.